Eu chamo Carolina Viana, eu tenho 27 anos, eu sou servidora pública e eu sou irmã e uma das mães do Marquinho. Meu nome é Luciana Viana, eu tenho 59 anos, também sou servidora pública e eu sou a mãe do Marquinhos, conjuntamente com a minha filha Carolina, mas eu não fico com ciúme não. Meu nome é Marcos Vinícius, tenho 18 anos e sou filho dessa família aqui, o Caçulinha. Caçulinha. Conhecer o Marquinhos foi um longo processo, né, até chegar nele. Eu fiquei sabendo da questão de apadrinhamento de crianças por meio de um professor da escola que tinha um filho adotado e ele adotou essa criança por meio desse processo de apadrinhamento. E eu fiquei interessada, né, em saber, procurei, né, junto com a minha mãe, para poder saber como que era esse processo de apadrinhamento e resolvemos juntas apadrinhar uma criança no Natal. Aí no Natal do ano de 2006, nós apadrinhamos 2 irmãos, né, que vieram passar o Natal conosco e passariam também as férias de janeiro. E nós tínhamos o interesse de fazer apadrinhamento permanente desses 2 irmãos, que é que você pega a criança um fim de semana, um dia no mês, na verdade, no fim de semana. Você pode pegar ela tipo, no sábado de manhã e deixa no abrigo de volta no final do dia. Só que nas férias, né, de janeiro, a mãe desses 2 irmãos conseguiu a guarda de volta. Aí eu falei assim, mãe, eu não quero ficar sem criança, eu quero outro menino aqui em casa. Aí nós já fomos direto no abrigo, a gente não foi no órgão responsável, que é o CEVAM, que é o Centro Voluntariado de Apoio ao Menor, a gente foi direto no abrigo e o próprio abrigo indicou uma outra criança, né, para poder a gente estar fazendo esse padrinhamento permanente. Aí esse menino passou o restante das férias de janeiro em casa e começou a vir aqui aos finais de semana e em fevereiro era carnaval. Quando a minha mãe foi buscar esse menino, que aí ela acabou conhecendo o Marquinho. Aí ela pode continuar explicando como é que foi. Eu vou buscar esse outro menino, né, para passar o carnaval aqui. E quando eu cheguei lá tinha o Marcos Vinícius e o outro menino. E tinha chegado naquela semana no abrigo. E ele falava assim, amanhã é meu aniversário, porque eu fui numa sexta-feira. Então seria no sábado o aniversário dele. Fui lá, busquei, né, o Marcos Vinícius e outro menino. E ele veio pra cá então no sábado, que era o dia do aniversário dele. Aí teve uma festinha, inclusive, pra ele, né, Marcos Vinícius? A primeira festa que ele teve na vida. E era aniversário de quantos anos dele? Era de 8 anos. 8 anos. 8 anos. E aí começou... Aí, a partir daí, a gente começou a fazer o padrinhamento com ele também. Todo final de semana ele vinha aqui pra casa. E ele ficou nesse tempo de... Quanto tempo que ele ficou no apadrinhamento? Deu quase um ano, mais ou menos, né, Carol? Mais ou menos um ano. Um ano de apadrinhamento. E de quem que foi a ideia de pegar uma guarda provisória dele? A ideia inicial foi da Carol. Foi minha. Porque ele vinha pra cá, né, todos os finais de semana, né, passava férias e feriado, e eu fui apaixonando, né, com ele, não tem como não apaixonar. Né, fui apaixonando e aquele trem dele vir só fim de semana, pra mim tava muito ruim, porque eu queria ter a companhia dele também durante a semana. Então foi chegando mais pro final do ano, foi com a mamãe, eu não quero Marquinhos aqui só fim de semana. Eu quero ele durante a semana também, deixa eu trazer, né, ele pra poder morar aqui. E a minha mãe topou, né, a ideia, e aí ela começou a dar na entrada nesse processo da guarda provisória dele. E como que foi esse processo dessa guarda provisória, dessa papelada? Bom, quando houve um acordo, né, com a Carol e com o meu outro filho, né, aí eu conversei, fui no juizado, conversei com o assistente social, né, aí eles marcam uma entrevista e vem cá, né, e eu solicitei maior agilidade no processo. E como que foi, assim, a aceitação dos familiares, né, dos seus parentes próximos? Bom, tanto do lado, né, da minha família, como do lado do pai dela, todo mundo aceitou bem, né, e considerava como filho mesmo. E para ele também, ele considerava com os tios, avós.
E como que foi, assim, o processo de adaptação, da chegada dele? Porque uma coisa é ele vir todo final de semana, né? E outra coisa é ele estar morando aqui todos os dias, em contato. Como que foi essa experiência inicial, assim, as dificuldades? Então, a primeira experiência foi muito ruim. Porque a minha ideia era trazer ele pra cá pra eu poder conviver todos os dias com ele. Só que ele chegou 2 dias antes de eu começar a trabalhar 8 horas por dia e fazer faculdade à noite. Então eu continuava vendo ele só fim de semana do mesmo jeito. Mas dentro de casa, né, sempre foi muito tranquilo. E de vez em quando ele sentia muita saudade, né, da família biológica dele. Principalmente quando ele ficava com ciúme de mim por causa de namorado, alguma coisa assim, aí dava essa saudade dele de casa. Mas sempre foi. Sempre foi uma questão assim, foi até bem tranquilo. E pra você, Marquinhos, como que foi essa fase de adaptação? Bom, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu não falava nada. Igual na primeira entrevista que teve, né, quando foi um pessoal assim, que veio aqui em casa mesmo, eu não falei nada. Eu fiquei no meio das duas assim, o que tá acontecendo, sabe? Assim, quando eu fui recém-apadrinhado, assim. Aí, tipo assim, pra mim foi ótimo. De início, é claro que teve aquele processo que foi um pé lá atrás, sabe? De como que vai ser, como é que vai ser com uma nova família. E o vínculo afetivo, né? Assim, o que mais te marca no vínculo afetivo quando você faz, assim, uma viagem no tempo? Né, Marquinhos, quando a gente chegou aqui, o que ele sentia, e hoje, né, o sentimento de pertença dessa família, o que você sente? Você consegue fazer uma análise assim, do vínculo afetivo? Consigo, porque quando eu cheguei aqui, eu ainda chamava ela de madrinha, como aconteciam nos finais de semana. Então toda hora eu perguntava, madrinha, pode ir no banheiro? Pode comer alguma coisa? E era sempre assim. Ele perguntava tudo. Aí com o tempo foi assim, fomos criando uma liberdade, né? Eu acabei descobrindo que queriam o meu bem, então fui me adaptando na forma que cada um convivia. Marquinhos, conta pra gente como é que foi, o quanto tempo que você ficou lá no abrigo, como é que foi sua experiência lá? Bom, no abrigo, assim, elas não sabem dessa história direito, mas eu vou contar pra você. Meu primeiro dia no abrigo foi incrível, assim, tipo assim, meu irmão saiu da van do governo, né, que levou a gente pro abrigo e tal, e eu fiquei, assim, muito triste, porque eu estava separando-me do meu irmão, porque muitas vezes isso não pode ocorrer, porque inclusive no processo de adoção é mais difícil. E você tinha quantos anos quando você entrou lá? Eu entrei de 7 para 8 anos. Então você ficou um ano, mais de um ano lá? Um ano e pouquinho. É porque ele entrou na semana que ele ainda tinha 7, estava fazendo 8. Exatamente. E aí com 9 Ele já veio a guarda provisória. As pessoas que têm, né, esse desejo, né, no coração de adotar uma criança, eu posso falar para elas assim, que vale muito, muito, muito a pena. Já são, né, quase 10 anos que ele mora, né, aqui conosco, mas já tem 10 anos que a gente conhece, né, que ele convive com a gente. É lógico que nesses 10 anos, né, nós tivemos problemas, né, mas tivemos muito mais alegrias. Ele é um menino assim, extremamente carinhoso, que tem realmente esse vínculo de amor mesmo, né, entre a gente. E sempre, quando eu tive essa vontade dele vir morar aqui a primeira vez, eu sempre tive dentro do meu coração a seguinte ideia, que filho biológico também traz problema, também traz preocupação, né? Não é porque saiu de dentro da gente que vai ser aquela coisa perfeita, né? Então, assim, não tem diferença nenhuma o fato de ser biológico, né, ou de ser de outra pessoa. Todos dois, né, trazem problemas pra gente, trazem dificuldades e são coisas comuns, né, do dia a dia. E essa questão, como é que as pessoas têm dificuldade de adotar crianças maiores, né, preferem as crianças pequenas, eu já vejo adotar uma criança maior como um lado positivo, porque quando ele veio para cá, ele já sabia, né, da história dele, ele já sabia, né, que ele tinha uma outra família, que ele estava ganhando uma nova família. Então a gente não precisou passar com ele por aquele processo dele descobrir que ele era adotado, né, querer saber quem são os pais biológicos.